Faz exatamente alguns minutos que terminou no estádio do Maracanã o duelo entre o Deportivo Independiente Medellín e o Flamengo. Houve trechos da partida, grandes partes do jogo em que o Flamengo apenas treinou, trotou, quando quis machucar acelerou. Houve um instante do Medellín no primeiro tempo em que cheguei a pensar que a reação do Medellín era importante. O gol do Johnny Gonzalez, o desconto, um Medellín que parecia rebelde, que parecia mostrar intensidade, mas depois caiu na mesma em que a maioria dos nossos times cai nos segundos tempos. Bem, com o Medellín aconteceu quase desde o primeiro tempo. E é que não competiu bem, o rival brincou com ele em várias oportunidades. Agora, guardadas as proporções. No caso do Flamengo, estamos falando do melhor time da América do Sul. Com um jogador e um quarto, um jogador e meio do Flamengo pagam toda a folha salarial do Medellín. E ainda sobra dinheiro. Poderia ter sido pior, te digo. Vários de nós, bem, eu disse. Pra mim, eu tenho medo, sabe? Na verdade, acho que saiu barato. E o Flamengo vence o seu segundo jogo da Copa Libertadores sob o comando do Leonardo Jardim, fazendo uma partida impressionante no Maracanã. Veremos agora como a imprensa esportiva reagiu a essa vitória do Flamengo, que contou com gols do Paquetá, do Arrascaeta, do Pedro e muito mais. Já se inscreve no canal, ative o sino, deixa o like e vamos agora acompanhar como foi a reação da mídia esportiva a esse jogaço muito importante do Flamengo. Vamos ver. Bem-vindos, esta é a tela da ESPN e aqui começa hoje, quinta-feira, 16 de abril, nossa edição do F90, como sempre apresentada por Betplay. Aposte na sua paixão com a Betplay. Faz exatamente alguns minutos que terminou no estádio do Maracanã o duelo entre o Deportivo Independiente Medellín e o Flamengo. Houve trechos da partida, grandes partes do jogo em que o Flamengo apenas treinou, trotou, quando quis machucar acelerou. Houve um instante do Medellín no primeiro tempo em que cheguei a pensar que a reação do Medellín era importante. O gol do Johnny Gonzalez, o desconto, um Medellín que parecia rebelde, que parecia mostrar intensidade, mas depois caiu na mesma em que a maioria dos nossos times cai nos segundos tempos. Bem, com o Medellín aconteceu quase desde o primeiro tempo. E é que não competiu bem, o rival brincou com ele em várias oportunidades. Agora, guardadas as proporções. O Medellín é um dos times mais comuns do futebol colombiano, inclusive já quase eliminado, para não dizer eliminado, dos playoffs, enquanto no caso do Flamengo estamos falando do melhor time da América do Sul. Com um jogador e um quarto, um jogador e meio do Flamengo pagam toda a folha salarial do Medellín. E ainda sobra dinheiro. Mas de qualquer forma, eu achei que eles competiriam um pouco melhor. No entanto, repito, guardadas as proporções da distância nominal entre um e outro. Oscar, boa noite. Boa noite, Pacho. Bem, eu acho que nenhum de nós se surpreendeu com o resultado. Não. Poderia ter sido pior, te digo. Vários de nós, bem, eu disse. Pra mim, eu tenho medo, sabe? Era o que se via à distância. É um Medellín que dentro do seu esquema de futebol não sabe esperar, é permeável. É um time previsível nesse sentido e que ia pagar caro. Na verdade, acho que saiu barato. Saiu barato, concordamos. Um resultado decente, sim. Senhor Martim? Senhor Pacho, uma ótima noite. Como vai você? Para você, meu colega e telespectadores, a verdade é que nada surpreende, nada deve surpreender. Este é o futebol colombiano, quem nos representa, e isso é complicado, tanto de um lado quanto do outro, porque isso também tem a ver com o nosso sistema de jogo. Vejamos o Paris Saint-Germain, que para o Luiz Henrique disseram uma vez. Ano passado teve a Champions, o Mundial de Clubes, e depois o que aconteceu, houve a chance de dar descanso aos jogadores para que voltassem bem recarregados para o que seria toda a temporada. Nós não temos essa possibilidade com os times colombianos, porque eles terminam tarde o torneio e começam cedo e não se faz uma pré-temporada também. Isso tem de tudo, de tudo, de tudo. Bom, e é desnecessário? Tanto o Santa Fé contra o Corinthians. A arbitragem, o nível de jogo, tudo leva a passarmos vergonha como estamos passando. Infelizmente é assim. Diana, como você está? Bem, Pacho. Gostei da manchete, sem se esforçar, porque nenhum dos times que enfrentaram os times colombianos precisou se esforçar. Há algumas semanas estávamos emocionados
ou falo por mim, estava emocionada porque há muito tempo não tínhamos os 4 colombianos, mas já se passaram 2 rodadas e nenhuma vitória na Libertadores. Na verdade, eu não esperava esse cenário, não achei que seria tão devastador e me entristece que todos assumamos que era o que esperávamos. Eu não esperava realmente o que está acontecendo nestas primeiras 2 rodadas. E na rodada de hoje da Copa Conmebol Libertadores, bem, aconteceu algo que dá outro pequeno golpe nos times colombianos e os coloca contra as cordas, no caso do Santa Fé, por exemplo. Sim. O Peñarol perdeu de 2-1 para o Platense, que teve problemas com o Corinthians na primeira rodada, certo? Sim. O Corinthians tinha vencido e acontece que o Santa Fé cai para o último lugar da tabela. Aperta o terceiro Lugar. Mas esse resultado pode servir ao Santa Fé, porque tira o ponto do Peñarol conquistado no Campín. Hoje o perdeu. Bom, lembremos que agora a partida... Mas o Santa Fé joga lá no Uruguai. mas pode pegá-lo eliminado na última rodada. Bom, então... Sim, exatamente isso. Aí acaba tirando todas as chances dos outros times rivais. Ninguém consegue realmente se destacar. O Santa Fé termina ficando em último lugar, mas mesmo assim não tem ninguém ali que esteja se destacando de verdade, sabe? O que acontece é que se dava como certo que o rival, pelo menos para a Sul-Americana, seria o Platense. E se o Platense tirou os 3 pontos do Peñarol, já ocupa essa terceira vaga. Como vai, José? Pacho, muito bem, graças a Deus. Saudações para você, para os colegas e para os telespectadores. 2 coisas me decepcionaram no jogo do Medellín. Sim. Primeiro, que continuamos sofrendo com muitas trapalhadas colombianas. O segundo gol do Flamengo teve a ver com uma bola que o Baldomero Perlaza perdeu num mano a mano com o Bruno Henrique, que sente que bateu no pescoço dele. Então ele solta a bola, solta a marcação, vem a jogada ofensiva e termina em gol. Um homem que tem essa fibra muscular, esse porte, esse físico todo, não pode perder uma bola porque diz que foi atingido e fica pedindo falta. São os vícios que apitam aqui. Sim, exatamente. São faltas que apitam aqui e é o mesmo que viemos dizendo. Lá não vão apitar, não joguem assim, não se joguem por isso. E a segunda coisa não foi com o Medellín, Pacho. Sabe com o quê? Com o Carrascal. Ele teve uma debaixo do gol que ele perdeu. Dentro dos pontos nulos do Flamengo, senti que em certo momento estavam como que treinando com a defesa do Medellín, que fazia marcação por zona, mas não tinha agressividade, não tinha cobertura e tudo mais. E acabou acontecendo o que todo mundo sabia que ia acontecer, por mais que quiséssemos ou não, sabíamos que iam golear o Medellín. Sem pisar no acelerador, porque houve momentos em que se via que eles apenas passavam a bola, ou seja, não foi... Eles estavam fazendo um experimento. Exato. Não, claro. Não foi o Flamengo competitivo que a gente conhece e que, se quisesse acelerar, teria sido... O Flamengo, desde o início, sabia que ia ganhar, não, como diz a manchete, não se esforçou. E o Medellín teve um momento de inspiração, um instante de inspiração e depois 4 golpes de realidade. Não, e agora, pobre show, ele ficou sozinho. Mais adiante, vamos repassar também o que aconteceu com o Palmeiras, que está no grupo do Júnior, certo? Foi difícil ganhar do Sporting Cristal? Mas ganhou. E no grupo do América, certo? Macará não, é no grupo do América, sim. Sim, o Macará ganhou do Tigre. E ganhou do Tigre na Argentina, na casa do adversário, por 1-0 em uma partida difícil. Essa pra mim também se complica. Essa sim pra mim é uma surpresa. Luiz Arthur Henao fez uma proposta hoje muito interessante e mais adiante vamos falar dela. Do que se trata, Lucho? Boa noite. Olá, Pacho, boa noite. Revisar todos os gols que os clubes colombianos sofreram nestas 2 semanas de Copas. Para ver os erros que foram cometidos, porque foram muitos. Mesmo que o Oscar diga que na Europa também erram, e também erram, mas eu acho que aqui estamos errando muito e muito feio. A outra coisa, Pacho, é que, vejamos, eu continuo com a minha ladainha. A Liga Colombiana tem 20 equipes desde 2015 e desde esse momento começou casualmente o declínio, ou seja, o Nacional ganhou a Libertadores em 2016, mas a mudança tinha acabado de ser feita. Mas coincide, desde que temos 20 equipes na Série A, que temos uma queda. Porque, por exemplo, na França são 18 equipes e na Alemanha 18. Nós somos tão iludidos que pretendemos ter 20 equipes na Série A. Para mim, sobram 4 equipes na Série A. Bom, há erros conceituais, há erros individuais. Há todo tipo de situação nestes gols que mais adiante vamos revisar e, obviamente, com o Oscar e com o Martim que estiveram em campo, pois, obviamente, tiraremos várias conclusões de movimentos defensivos, de movimentos individuais, de conceituação em jogadas de linha de fundo, de bolas paradas e tudo mais. Bom, vamos para o que foi a partida e a derrota do Medellín, trotando, como dizíamos, no estádio Maracanã. A glória eterna da Copa Conmebol Libertadores e o Maracanã com um visual impressionante. Andrés Matonte do Uruguai foi o árbitro da partida e o cumprimento de Alejandro Restrepo com o Arrascaeta.
Diego Rossi no gol do Flamengo, Éder Show no gol do Medellín. E vejam a primeira. Arrascaeta, aqui o Arrascaeta perdeu. Nossa, mas é incrível como essa bola sai. Estilo Suárez pela seleção, sim. Sim. Por não chegar bem posicionado. Bom, o primeiro saiu cedo. Vamos ver, foi aos 15 minutos. Vejamos, e é o Lucas Paquetá com este chute cruzado. Um pouco de culpa do goleiro Shaw. Não. É culpa do Chaverra, que está ali presente, e é justamente ele quem o deixa pensar com calma sobre tudo isso. Olha o Chaverra. Os defensores estavam parados. Não. Visão encoberta, Oscar. Cones do Flamengo marcavam mais que defensores. Mas deixem o Oscar falar. Oscar, não dá para ver nada ali, não tem o que fazer. Está encoberto. Minuto 17, Arrascaeta. E a bola passa muito perto da trave mais distante do goleiro Éder Show do Jim. E no minuto 37, vejam que defesa espetacular do Show na cobrança de falta do Arrascaeta. E o Show estava lesionado. É que o Show foi o responsável por não deixar o jogo ficar 7-1. Sim. Bom, e esse chute na trave, adivinhem de quem? Do Arrascaeta? Arrascaeta foi um jogador influente ofensivamente em todo o jogo. O uruguaio pela direita, pela esquerda, pelo centro, de média distância, de cabeça. Na seleção ele não brilhou como no Flamengo. Pois é. Dizem no Uruguai. Este é o gol do Johnny Gonzalez, 31 anos, jogou muito tempo no Brasil, jogou no Fluminense, enfim, em vários times. Conhece bem o campo. Ele jogou no Ceará e fez pensar. E eu acho que ele jogou por isso. Nos fez pensar que o Medellín estava reagindo, porque na verdade... Sim, pode acontecer. Sim, vocês têm razão, que algo viria. Incrível. Johnny Gonzalez chegou em janeiro e só está jogando em abril, 4 meses depois. Vinha de uma lesão. Por isso. E também o Catânio. Mas o Flamengo ficou sério e disse não, um momentinho, minuto 45, Bruno Henrique marca de cabeça depois desta jogada onde o Medellín reclama de uma falta no Perlaza. É um toque normal, cara, isso não vão marcar do Arrascaeta. Veja. E a cabeçada forte e firme do Bruno Henrique. Não, e o jogador parece que não percebe que ali tem VAR. E a gente vendo a repetição vê que ele praticamente não o tocou. Estava livre de marcação no segundo pau e sobrou para todos os defensores. Viu o tranco que o Leicester deu no Arrascaeta e ele não se jogou? Claro, sim. Exato, Arrascaeta não se jogou. Já analisamos os toques. Diferença, isso. Não, Baldomero, por favor. Quem sou? Já analisamos aqui qualquer um. Não. No movimento do Arrascaeta, ele realmente se joga quando percebe que está na área. Total. Isso não. Olha isso. A mesma do Linhares. Igual a do Linhares, eu daria vermelho por simulação. É no melhor momento do Medellín. É a mesma do Linhares contra... Sim, exato. Me tocaram e eu me joguei. Não. Bom, então... Mas sabe de uma coisa? Isso é malícia do futebol colombiano. Claro. De acordo? Sim, mas é que não aprendemos que essa malícia lá fora nos mata. Chute do Fidrizevski aqui. Na trave? Na trave. E foi a última coisa, na verdade, que vi de importante do Medellín, porque daqui pra frente foi treino para o Flamengo. É a primeira goleada na Copa Libertadores. Nenhum time fez 4 gols. Bom, já estamos no segundo tempo, estamos por volta do minuto 4. Georgian de Arrascaeta cruza no meio, ele foi o craque e o Bruno Henrique. É quem dá a assistência para o gol do Arrascaeta. Bruno Henrique deu a assistência. É que tem 3 defensores, mas ninguém com referência de marcação. Bola para Bruno Henrique. E o Bruno? O Arrascaeta vem de trás. O conceito defensivo é pobre. Alguém deve sobrar ou alguém deve acompanhar, mas algo tem que ser feito. Só marcam a zona. Tinha 5 do Medellín contra 3 do Flamengo e nada, marcação por zona. Uma zona passiva onde o Baldomero Perlaza vinha trotando e nenhum dos zagueiros cortou. E bom, pronto, gol. E aqui no minuto 64... Mas olha só, gol anulado. Eu jurava que essa jogada seria anulada. Sim, pela... Mão do Leicester está? Sim, um pouquinho, mas não, está bem, bom. O Medellín se salvou ali de levar 5-1. Olha... Igual... Por isso não ia sofrer, era... O Flamengo. Já estamos no tempo de acréscimo. Pedro, define. Definiu mal. Mal. Nada. Perdão, Araújo definiu mal. Porque agora sim o Pedro vem. Araújo é o que jogou no Atlético, né? Vem. Sim. Agora sim. Mas o Medellín não marca. Ou o quê? Ou é o Flamengo que é imarcável? Não. Não, olhem. E aqui vem o Pedro. Aham. E pronto. Mas olha só. E no Maracanã, ninguém... Encara, ninguém vai no 1 contra 1. Ninguém... Não. Nem sequer a defesa passiva. Pois é. Não sei. O que dizíamos? O Medellín emocionalmente também vem destruído, Pacho. O Medellín, desde a final com o Nacional, já tinha acontecido com o Alejandro Restrepo. Mas tinha dado sinais de uma leve melhora. Só sinais.
No semestre anterior conseguiu se recuperar e vimos um Medellín bem diferente, mas o de hoje não se encaixa em lugar nenhum. Pequenos sinais e depois volta a cair. Mas, Pacho, sabe de uma coisa? Notei nesses times da Libertadores, como Júnior e Tolima, que eles só aguentam um tempo. No segundo tempo... Ontem comentei isso. Já não aguentam, perdem o controle, parece que as pernas pesam, não pensam, tomam decisões e entregam a bola errado. Não competem o jogo todo. Mas por isso só aguentam isso, por falta de preparo, eu também acho. E pelo que o torneio colombiano oferece. O ritmo Do futebol, o colombiano faz. não há capacidade nem intensidade. Exato, não há intensidade. Então, essa intensidade que eles poderiam manter por 90 minutos, que no fim dá uma média de 50 minutos disputados em tempo real de jogo, eles já esgotam no primeiro tempo porque o rival os obriga a jogar com ou sem a bola, exigindo um desgaste físico ao qual não estão acostumados no futebol colombiano. Tanto que nesta segunda rodada, os times colombianos sofreram 13 gols, os 4 times sofreram 13 e só marcaram 2. Na Conmebol? Não, só na Libertadores. Sofreram 13 gols, ou seja, entre Tolima, Júnior, Santa Fé e Independiente Medellín, levaram 13 gols. E só marcaram 2, que foi o do Santa Fé e o do Tolima, que foi o outro que marcou. Gol do Tolima, Rovira de falta. Esse é o Maracanã. Mas por que 13, Diana? 4 do Medellín, 3 do... 10. 13 no total da rodada. E galera, de fato foi um jogo impressionante do Flamengo. Tivemos aí muitos destaques aqui que a gente pode tirar, né? Paquetá, ele abre o placar fazendo um golaço, onde ele recebe ali uma bola do Everton Araújo, ele domina, a bola sobe e ele pega de primeira de canhota, fazendo assim um gol lá mesmo, né? A qualidade que ele tem, o Paquetá. Tivemos também um gol do Bruno Henrique com passe do Arrascaeta, gol de cabeça, né? Passe impressionante ali, muito bom do Arrascaeta, sempre sendo um bom garçom. E depois o Arrascaeta faz o seu gol com passe do Bruno Henrique. Então foi uma troca ali, né? Primeiro passe do Arrasca, gol do BH, depois passe do BH, gol do Arrascaeta, que fez uma partida assim muito boa. Acho que é a melhor partida do Arrascaeta na temporada, né? Desde que virou, e sob o comando do Leonardo Jardim. Depois o Pedro entra, né? Pedro entra aos 77 minutos no lugar do Lucas Paquetá. E aí o Pedro tem algumas oportunidades. E no último lance do jogo, o Pedro finalmente faz ali o seu gol, né? Sempre guardando dele. Então o Pedro segue sendo um cara muito importante. O Pedro, sempre que ele tem oportunidade, ele faz questão de deixar o gol dele. Então ele é um cara que a gente sabe que vai ser importante, como sempre, né? Toda temporada o Pedro, quando ele está disponível, ele consegue ser muito útil para o Flamengo. É muito difícil um treinador não usar o Pedro, porque ele é sempre um cara decisivo. Quando precisa, ele tá lá para poder marcar gols e ser um cara realmente muito importante, né? Então isso é muito bom. Nesse momento, galera, o Flamengo, ele é o primeiro colocado do seu grupo, certo? O Flamengo é o grupo A, o primeiro grupo. Só que o Flamengo tem 2 vitórias, né? 2 jogos todo mundo, o Flamengo tem 2 vitórias, venceu os 2 jogos, tem 6 pontos. O segundo colocado é o Estudiantes, que tem 4 pontos, venceu um jogo, empatou outro. E o terceiro é o Independiente Medellín, que empatou um jogo e perdeu o outro agora com o Flamengo. E o Cusco é o último colocado, perdeu os 2 jogos. Então o Flamengo segue aí muito bem, 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. Então ficamos por aqui, agradecemos a vocês e até o próximo.